Agora, eu quero dar uma outra questão. A gente está falando de Lisboa, uma capital, uma grande cidade, como também o Porto e algumas cidades estão acontecendo. Sim. Mas também a dificuldade que é você plantar igreja em cidades de interiores Ótimo. que não tem. Vou dar um exemplo. Você é um pastor de uma igreja de uma cidade pequena no interior. Você vai para lá, você vem com toda a garra, vamos plantar a igreja. Você começa a evangelizar, vem criança, vem a jovem. Aí o jovem vai para a faculdade, você perdeu a mão de obra. Porque provavelmente ele não volta mais. Então, manter essas igrejas hoje, que as pessoas só ficam naquela localidade até poder saírem dela, é extremamente difícil. É extremamente difícil. E eu sou plantador de igreja e eu quero que abram 1.000 igrejas mais, 2.000 Mas eu quero que seja igrejas saudáveis e autossustentáveis também. Não adianta você abrir uma igreja que o tempo todo precisa de pastor dali, daqui, precisa de obreiro assim. E daqui a pouco se torna um problema só para manter aquela igreja. Mas a gente tem uma igreja na cidade. Então, essas estatísticas, eu peço também que tenham cuidado com as estatísticas, porque estatística é bom, e o Pedro Silva, né, que é nosso amigo, trabalha muito bem com as estatísticas, é bom a gente saber, mas a estatística também não mostra realmente o que está acontecendo. Porque imagine uma cidade que tem 10 igrejas. Pô, tem 10 igrejas, uma cidade pequena. Aí você vai ver, tem uma igreja saudável. Então, na verdade, a cidade só tem uma igreja. E eu lembro disso porque eu fui abrir uma igreja em Salvador, que tem muitas igrejas. Para você ter ideia, só na minha denominação, em Salvador, na época que eu comecei a plantar a igreja, tinha 450 igrejas, só em Salvador. Agora deve ter umas 700. Mas, assim, só a Assembleia de Deus, Belém, fora a Batista, qualquer outra que você imaginar, e outras Assembleias de Deus. Então, era uma mega... eram muitas igrejas. Eu plantei uma igreja, a diferença era 2,5 km de diferença, então não é longe, mas era totalmente uma cultura do bairro totalmente diferente da outra. E foram 3 lugares assim, muito pertos, mas totalmente diferentes. Eu aprendi algo, eu aprendi que cada lugar é diferente, cada tempo é diferente. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque na última igreja que eu plantei, eu lembro que naquela comunidade tinha umas 6 ou 7 igrejas. É uma comunidade pequena. E eu pensava assim, por que mais uma igreja? Tem 5 igrejas aqui. E eu vou te confessar que foi o pior lugar que eu plantei igreja até hoje, mais difícil. Eu plantei igreja entre feitiçaria, de pessoas fazer feitiços e jogar dentro da igreja. Eu plantei igreja no meio do tráfico, de a igreja ter porteiro para fechar a porta quando começar o tiroteio. Mas o pior lugar que eu plantei igreja foi aonde o testemunho da igreja era ruim. Tinha 5 igrejas naquela região, naquele bairro que eu fui plantar. Mas era com os testemunhos tão terríveis, que tinha 5 igrejas. Então, se você ouve na estatística, lugar 5 igrejas, não precisa de mais igreja. Mas a realidade é totalmente diferente. Então, eu lembro que eu orando dizia a Deus, para que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Tem 5 igrejas aqui, esse bairro é pequeno. Sabe o que aconteceu? Deus me falou, será que tem 5 igrejas? Aquilo foi um dos momentos mais chocantes da minha vida. Será que tem 5 igrejas? E a igreja que nós plantamos, isso tem 10 anos atrás, é uma potência nesse lugar hoje. Porque, imagine, porque tinha outras 5, mas não tinha um bom testemunho. Então, estatísticas são boas, mas eu gosto de saber a realidade. Então, em Lisboa, como em qualquer lugar, precisamos de igreja. Claro, igrejas saudáveis, igrejas que façam a diferença naquela comunidade, igrejas que conseguem tanto o brasileiro como o português, como o indiano, uma igreja, e é interessante que a igreja nasce multicultural em Atos.
Você vê que no dia de Pentecostes, que tinha vindo todo mundo de todos os lugares. O Espírito Santo tem que traduzir em línguas. Para quê? Para já nascer multicultural. Então, o desafio, eu acho que um dos maiores desafios de Lisboa é treinar a liderança da igreja, é entender isso, que não existe mais uma igreja portuguesa só. Porque já tem um bocado de brasileiro, indiano, africano dentro. Então, é só igreja. Okay? Não é igreja portuguesa, não é igreja nepalesa, não é igreja brasileira, é igreja. A gente tem que fazer a igreja que receba todo mundo. Claro que temos que levar em consideração que estamos em um país que tem uma cultura predominante. Claro, vamos esquecer isso. Mas a gente tem que focar em fazer uma igreja que atenda a todo mundo. Por exemplo, eu estava em uma conferência nesses dias e um pastor falou algo interessante. Ele disse: a minha igreja não tem bandeira, nem de Portugal, nem do Brasil. Por quê? Porque chega um indiano, vai sentir: cadê minha bandeira? Por que não tem a minha bandeira aqui na igreja? Aí chega o nepalês e diz: cadê minha bandeira? Então, fazer a igreja em Portugal e em Lisboa tem desafios grandes, mas precisamos de mais igrejas e precisamos ajudar essas igrejas que estão chegando ou que já estão aqui a ser uma igreja saudável.